Oi, eu me chamo Mariana Castelo Silva, sou estudante de medicina veterinária no primeiro semestre da São Judas. Meu campus é o Moca e faço parte de um projeto de reforço escolar coordenado pela Cíntia Pittini e Cristiane Simões. O vídeo de hoje será sobre a vida e ambiente. Bom, vamos começar. Hoje nós falaremos sobre os reinos da natureza e como eles são divididos. Ao total, a natureza é dividida em 5 partes, sendo elas monera, protistas, fungos, plantas e animais. Classificar os seres vivos não é uma tarefa fácil e até hoje esse desafio não foi solucionado completamente. Apesar de vários pesquisadores trabalharem desde a antiguidade para conseguir a classificação dos organismos, não foi possível catalogar tudo ainda. Então, nenhuma classificação proposta está isenta de novidades. Inicialmente, os sistemas de classificação eram simples, até porque eram divididos só entre o reino animal e o reino vegetal, de acordo com Linneu. Com o conhecimento dos organismos microscópicos, percebeu-se que não era possível classificar os seres vivos apenas em animais e vegetais. Surgiu então em 1866 o termo protista, que posteriormente foi chamado de reino protista. Para classificar os organismos microscópicos eucariontes que não se enquadravam como animais ou vegetais, as bactérias só ganharam seu espaço em 1956, quando surgiu o reino Monera, que reunia os organismos procariontes. Em 1969, criou-se o sistema conhecido como os 5 reinos. Esses reinos foram propostos por Whittaker e até hoje estão presentes na maioria dos livros didáticos, apesar de novas classificações estarem sendo propostas a todo tempo. Os 5 reinos propostos por Whittaker são Reino Monera, Protista, Reino Fungi, Reino Animalia e Reino Plantae. A seguir listaremos as principais características de cada um dos seus reinos. O reino Monera engloba todos os organismos procariontes existentes, ou seja, todos os organismos que não apresentam núcleo delimitado por membrana nuclear. Nesse grupo, todos os representantes também são unicelulares, e o modo de nutrição pode ser autotrófico ou heterotrófico. Como exemplo de representantes do reino Monera, podemos citar as bactérias e as cianobactérias. O reino protista o reino fungi engloba organismos unicelulares e multicelulares eucariontes e heterotróficos. Como exemplo, podemos citar os bolores, cogumelos e levedos. O reino plantae ou metafita, também chamado de reino vegetal, inclui organismos multicelulares eucariontes e autotróficos, ou seja, que produzem seu alimento. Como exemplo, podemos citar hepáticas e avencas, os pinheiros e os ipês. O reino animal, Animalia ou Metazoa, estão organismos multicelulares eucariontes heterotróficos. Como exemplo de representantes, podemos citar o homem, as esponjas, as águas-vivas, todos os animais que a gente conhece, ararinhas, peixes. Já o reino protista atualmente é chamado de protoquitista. Engloba seres unicelulares e pluricelulares, eucariontes autotróficos ou heterotróficos. Como exemplo de representantes desse reino, podemos citar alguns uni- e multicelulares protozoários.
Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre vírus e suas características. Os vírus são sistemas biológicos muito pequenos e simples que só conseguem replicar-se dentro de outras células vivas, pois não possuem metabolismo próprio. Os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas. Esses organismos, que só reproduzem no interior das células, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Os vírus são muito pequenos e não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. Além disso, não possuem células, sendo assim, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem reproduzir-se por meio de outra célula viva. Eles não possuem ribossomos ou outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas. Dessa forma, não realizam nenhuma atividade metabólica fora da célula. Eles são formados por cápsulas proteicas, chamadas de capsídeo, que envolvem um ácido nucleico, que por sua vez pode ser um DNA ou um RNA, com exceção de poucos vírus que apresentam os dois. O conjunto de capsídeo com ácido nucleico é chamado de nucleocapsídeo. Alguns vírus, chamados de envelopados, apresentam ainda uma proteção lipídica externa, o envelope viral. Esse envelope é derivado de membranas da célula hospedeira. No capsídeo e no envelope dos vírus envelopados, há proteínas ligantes que se ligam aos receptores encontrados na membrana da célula que será infectada. Cada vírus é capaz de infectar um tipo de célula. Sendo assim, dizemos que os vírus possuem especificidade. Os vírus multiplicam-se no interior das células infectadas graças à inserção de seu material genético, que passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira. Cada vírus possui um mecanismo diferente de multiplicação. Após se multiplicarem, os vírus podem romper as células infectadas para a liberação de novas estruturas, constituindo assim um ciclo lítico. Outras vezes, o material genético viral pode manter-se ligado ao da célula hospedeira, e a transmissão desse material para novas células, que ocorre à medida que ele se divide, caracterizando um ciclo lisogênico. Os vírus podem ser encontrados em praticamente todos os locais e infectar qualquer tipo de célula. As doenças causadas por eles são chamadas de viroses e são tratadas com poucas drogas, sendo recomendado normalmente repouso e boa alimentação. É importante frisar que antibióticos não são eficazes no tratamento de doenças virais. Nós temos alguns exemplos de doenças como AIDS, cachumba, dengue, ebola, e as outras que são doenças virais. Elas podem ser contagiosas, então devemos tomar bastante cuidado quando se temos algumas dessas doenças, ok? Bom, nós finalizamos os vírus. Vamos falar um pouquinho agora do reino vegetal. Bom, o reino vegetal é composto por organismos que conseguem produzir o próprio alimento e, por conta disso, estão na base da cadeia alimentar. O reino vegetal, também chamado de reino plantar, é composto por organismos autótrofos e clorofilados. O autotrófico é aquele que produz seu próprio alimento e o clorofilado produz a clorofila.
São ainda seres fotossintetizantes, uma vez que se utilizam da luz solar para realizar a fotossíntese. Este é o processo em que a planta se utiliza da energia do sol, posto que com ela produz energia. Os membros do reino vegetal estão na base da cadeia alimentar, uma vez que produzem matéria orgânica, com isso conseguem alimentar os seres heterótrofos, que por sua vez alimentam outros organismos consumidores. Sem a existência do reino vegetal, a vida na Terra não se desenvolveria. É que seus componentes são capazes de produzir a fotossíntese. Isso quer dizer que elas absorvem a luz solar e a transformam em energia. Vamos falar um pouquinho da fotossíntese. A fotossíntese se dá por meio da ação da clorofila, isto é, o pigmento existente no cloroplasto, que dá a cor verde às plantas. Com isso, elas são capazes de produzir o próprio alimento, sendo chamadas de autotróficas. O surgimento do oxigênio em grande escala na Terra, tão essencial à vida animal, teve seu início no reino vegetal. É que as plantas foram capazes de retirar o gás carbônico da atmosfera para, utilizando-se da água, produzir glicose. Após, passaram a liberar o gás oxigênio. Além disso, por serem indivíduos fotossintetizantes, produzem matéria orgânica que alimenta muitos seres vivos. Elas agem na base da cadeia alimentar, reforçando isso. Os membros do reino vegetal são eucariontes, posto que têm núcleo celular organizado, são igualmente autótrofos, já que produzem o próprio alimento, além de fotossintetizantes. Suas células multicelulares são compostas por vacúolos, cloroplasto e celulose. O que compõe o reino vegetal? As plantas vasculares, que apresentam vasos condutores de seiva, que são elas samambaias, pinheiros e flores. Qualquer planta que dá flor é vascular. Já as plantas avasculares são os musgos que não têm vasos. Eles são conhecidos como briófitas. Bom, esses critérios de divisão são, na verdade, para facilitar o estudo dos vegetais, posto que melhor os diferenciam. As chamadas briófitas são plantas de porte pequeno e que não gostam de receber diretamente a luz solar. O habitat onde elas vivem são muito úmidos, a exemplo dos musgos, como os quais vocês estão vendo. Elas se reproduzem por metagênese, em que há uma fase sexuada, que produz gametas, e outra assexuada, que produz esporos. As briófitas não têm vasos para conduzir a seiva, posto que o processo se dá por difusão celular. Os nutrientes são transportados lentamente, diferenciando-as dos demais vegetais. As pterodófitas, que são plantas terrestres, mas que habitam em locais com muita umidade, a exemplo das samambaias, possuem vasos condutores de seiva, além de raiz, caule e folhas. Sua reprodução se dá numa fase sexuada e outra assexuada. Se o caule da samambaia é subterrâneo, ele é chamado de rizoma, mas se as plantas se sustentam em outras, denominam-se epífitas, como os chifres de veado. No grupo das gimnospermas, que seriam os pinheiros, está uma enorme variedade de árvores e arbustos de portes diversificados. Essas plantas têm vasos condutores de seiva, isto é, são vasculares, possuem igualmente raiz, caule, folha e também sementes. São exemplos de gimnosperma.
sequoias, pinheiros e araucárias. Sobre sua reprodução, ela é assexuada. Seus órgãos masculinos produzem o pólen, que é levado por agentes polinizadores, como abelhas. Quando atinge os órgãos femininos da planta, dá-se a fecundação. Outra particularidade das gimnospermas são os sementes que não estão no ovário. As angiospermas são plantas vasculares. As flores lembram, isto é, elas apresentam vasos condutores de seiva. Seu habitat é muito diversificado e nesse grupo estão espécimes dos mais variados tipos, posto que variam de pequenos e grandes portes. As angiospermas estão no maior grupo do reino vegetal, já que ali encontram por volta de 200.000 espécies. É muita flor, não acha? A maior distinção entre as angiospermas e as gimnospermas é que suas sementes ficam dentro do fruto, mas a reprodução é semelhante, uma vez que a fecundação ocorre com a presença do pólen masculino. No grupo das angiospermas estão a jabuticabeira, o babaçu, o bambu, a mandioca, o trigo, o café e muitos outros. Bom, nós vimos 2 grandes reinos. Na próxima aula, nós vamos falar dos outros 3 brevemente. E espero que vocês tenham gostado.